Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, eu quero aqui falar de paciência. Aliás, queridos, se tem uma coisa que precisamos ter, inclusive nos dias atuais que vivemos, é paciência, orarmos e sermos pacientes, porque o texto que eu vou mencionar aqui tem tudo a ver com isso e o porquê que devemos ser pacientes, você vai entender nessa mensagem. Muitas vezes você que está me ouvindo do outro lado, você vai dizer assim: pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu vou te dizer tudo, porque quem na vida não tem problema, e muitas vezes quando a gente estamos atravessando dias difíceis, deserto ou problema, o que a gente mais quer é que aquilo seja resolvido quanto antes. E muitas vezes a gente não temos a paciência devida, o bastante ou o suficiente para esperar o agir de Deus naquele problema o qual você está atravessando. Jó capítulo 1, versículo de número 13, diz assim o título: As aflições e a paciência de Jó. Assim diz a palavra de Deus: Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhes disse: Os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e o servo e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Percebe, queridos irmãos, que as maus notícias que o servo de Jó dizia ser as novas, era na verdade mal notícia que, como efeito dominó, sucessivamente falando, chegava uma atrás da outra. Era só mal notícia, uma atrás da outra, que chegava aos ouvidos de Jó. Em meio a tudo isso, você vai perceber que Jó não atribuiu culpa nenhuma a Deus. Olha o versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos irmãos, você percebe aqui que a Bíblia se refere à paciência de Jó, aonde esse Jó que eu me refiro era um homem rico, um homem financeiramente falando, que tinha uma condição de vida, um poder aquisitivo muito alto. E esse homem, do nada, ele deitou rico e acordou pobre assim, ó. Como efeito dominó, as más notícias começaram a chegar uma atrás da outra, simplesmente uma atrás da outra. Em meio a tudo isso, como a Bíblia que acabou de mencionar, Jó não atribuiu culpa nenhuma a Deus. Eu já me referi sobre esse assunto algumas outras vezes, mas certamente alguém do outro lado precisa ouvir esta mensagem. Você vai dizer assim: pastor, por que tudo isso aconteceu a Jó? Se a Bíblia diz que Jó era homem íntegro, temente e reto para com Deus, já que Jó era tudo isso, por que aconteceu isso? Simples, porque Deus queria envergonhar Satanás. Não sei se você consegue entender o que eu vim te trazer aqui da parte de Deus, mas você que me ouve agora, que está enfrentando um problema, que está atravessando um deserto, é verdade que eu não estou na sua pele, é verdade que eu não sei o seu problema, é verdade que eu não sei o que você está passando, mas mesmo em meio às dores, em meio às lutas, os desertos, os dias difíceis,
Seja grato a Deus mesmo adiante de tudo que você está passando. Por quê? Porque assim como Deus escolheu a Jó para envergonhar Satanás de tudo que Jó passou, o que você está passando é porque Deus te escolheu para envergonhar o diabo de igual modo. É porque Deus olhou para você e confiou em você. E o fato de Deus confiar em você, Ele permitiu que você passasse por tudo isso para envergonhar o adversário, para mostrar para o adversário que o seu amor, você que está me ouvindo aí agora, o seu amor para com Deus é maior do que todas as lutas que você está passando. É isso que Deus quer mostrar para Satanás. E é nisso que Deus quer envergonhar o diabo. Deus olhou para dentro de você e viu que o seu limite estava longe. Por isso Ele permitiu esse problema. E do mesmo jeito que Deus está te usando para envergonhar o diabo, não envergonhe a Deus não. Aguenta firme. Aguenta firme. Deus está te usando para envergonhar o diabo. Então não envergonhe o nome do Todo-Poderoso. Aguenta firme. Deus confiou em você. Confie em Deus agora. Se Deus confiou em você, é hora de você confiar em Deus. Se Deus confiou em você, permitindo esta prova, porque sabe que você é forte, sabe que você pode, sabe que você é capaz, agora é a hora de você confiar em Deus de igual modo. Deus usou Jó para isso. O que Jó passou foi para isso, para que o diabo fosse envergonhado. Por quê? Porque o diabo olhou para Jó, aqui no mesmo Jó, capítulo 1, no versículo 10, e disse assim ao Todo-Poderoso: acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? As obras de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Percebe que o diabo viu que Jó estava prosperando dia após dia, crescendo, e o diabo olha para Deus e diz assim: o Senhor cercou Jó com a família, a casa dele, o Senhor protege, o Senhor cuida, e o trabalho das mãos, o Senhor abençoa. Deus olhou para dentro de Jó e percebeu que o limite de Jó, queridos irmãos, estava longe. E quando Deus percebe isso em Jó, Deus fala assim para Satanás: tudo quanto ele tem está no teu poder, só não toca na vida, preserva a vida, mas o resto que ele tem está no teu poder. Porque Deus percebeu que por maior que fosse a dor de Jó, por maior que fosse a prova na vida de Jó, Jó não iria negar o nome dele, Jó não iria blasfemar contra ele. Deus percebeu, olhando para o coração de Jó, que se ele, Deus, permitisse a prova na vida de Jó, o diabo seria envergonhado naquela prova, mas o nome do Todo-Poderoso Jó não envergonharia. Tanto que aqui, no final aqui do versículo 1, 20 e 21, Jó disse no 21 aqui: Deus me deu, no 20 aliás, Deus me deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Percebe que Jó não atribuiu a Deus culpa alguma, reconheceu que tudo aquilo era uma prova que ele estava passando, mas que tudo aquilo ele ia superar como superou. Esse Jó era um sheik que viveu nos dias de Abraão no Oriente Médio, um homem muito rico. Esse Jó que eu me refiro, quando ele chegava na praça da cidade, os príncipes se levantavam e davam lugar a ele para que ele sentasse as crianças de igual modo. Diz a palavra que os príncipes se reprimiam, colocavam a mão na boca, se calavam para que ouvisse o que Jó tinha a dizer. Era um homem conceituado, um alguém respeitado, e do nada, como efeito dominó, Jó perde tudo assim, ó. Aí você vai dizer: como, pastor? Se ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, essas três coisas: íntegro, reto e temente. Já que ele era tudo isso, que aconteceu? Simples, com tudo que eu acabei de mencionar, porque Deus queria usar Jó para envergonhar o diabo. Deus sabia que Jó não ia blasfemar contra ele, o diabo estava apostando que Jó ia blasfemar, e Deus sabia que isso não ia acontecer. Por isso Deus permitiu tudo isso na vida de Jó. Então o que Deus permitiu na sua vida é porque você é escolhido de Deus, assim como Jó era, e Deus está confiando em você como confiou em Jó. Mas assim como Deus está confiando em você que você não vai pecar ou blasfemar contra ele, assim como Deus está confiando em você para envergonhar o diabo, não envergonha Deus também não. Confie em Deus agora. Ele não vai te desapontar, Deus não vai te desprover, Deus não vai te desamparar. Segura nas mãos do Todo-Poderoso, essa luta vai passar. Daqui a pouco você vai dar a volta por cima.
E você vai entender o porquê dessa prova. Você vai entender que Deus estava te fazendo mais forte, envergonhando o adversário, para te dar o dobro lá na frente de tudo que tu tem hoje. Por isso é a prova na vida de Jó. Deus, ele sabe até onde você suporta. Deus, ele sabe o que é o seu limite. Deus, ele sabe até onde você aguenta aí nessa prova. E Jó se retirou e de repente as mal notícias começaram a chegar. Talvez você está como Jó, só chegando mal notícia, mal notícia, mal notícia, e você está se perguntando por quê. O porquê de tudo isso. Por que eu estou passando por isso? Qual é o motivo disso estar me acontecendo? O porquê que tudo isso está acontecendo comigo? Talvez você está se fazendo exatamente essa pergunta. Por que eu tenho que passar por tudo isso, Senhor? Por que está sendo tão doloroso? Por que está sendo tão sofrido? Pare de questionar, pare de reclamar, levante a sua cabeça e confie em Deus. Repito, eu não estou na sua pele, eu não sei o que você está passando e não tenho a mínima ideia de qual é a sua dor. Mas se você está passando por tudo isso, mesmo em meio a todas essas lutas, agradeça a Deus. É porque Deus quer te usar para envergonhar o diabo. Deus confiou em você. Então confie em Deus agora também de igual modo. Assim como Deus está te usando para envergonhar o diabo, não envergonhe o nome do Todo-Poderoso, confie nele. Se Ele escolheu você para isso, é porque Ele é contigo. Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você é forte. Não envergonhe o nome do Todo-Poderoso. Não envergonhe o nome daquele que confiou em você. Não envergonhe o nome daquele que pode todas as coisas. Ele confiou em você. Agora é hora de você confiar nele de igual modo. Jó deitou rico, acordou pobre. Um câncer chamado Rissenise. Jó, ele era cientista, astrônomo e astrólogo. E naqueles dias, você conhece a história, por ganhar tempo aqui, o canceroso não podia ficar dentro da cidade, o leproso, por conta do voodoo do seu corpo, a carniça do corpo, foi tirado para fora da cidade e colocado dentro de um buraco. 16 meses, precisamente 1 ano e 4 meses, a prova de Jó. 1 ano e 4 meses depois, eu vou lhe dizer, Jó perdeu a pele, tanto que a Bíblia menciona que ele raspava com caco de telha e a pele soltou. Ele perdeu cartilagem, arca dentária, ele perdeu a orelha, ele perdeu o seu cabelo, as unhas caiu, Jó perdeu tudo. Jó morreu dentro daquele buraco. 1 ano e 4 meses ele ficou morto ali, só a carcaça. E durante 1 ano e 4 meses dentro daquele buraco, Jó praticamente morto ali dentro. Será ali que ele estava vivendo, queridos irmãos? Era ali que ele defecava. Se era ali que ele defecava, era ali que ele comia. E ele comia o resto que os outros jogavam. O lixo que os outros jogavam naquele lugar. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses depois, Deus visita Jó. Cientista, astrônomo e astrólogo. Era o maior conhecedor de ciências botânicas da época. Jó era médico, para quem não sabe. Mas mesmo sendo médico, ele não achou uma saída para o seu corpo. Ele não achou uma solução para o seu problema. 1 ano e 4 meses depois, Deus visita Jó. E quando Deus visita Jó no redemoinho de 1 metro de altura, Jó dentro daquele buraco, morto praticamente. Um vento sopra dentro daquele buraco. Um vento impetuoso, um vento glorioso. De repente, Jó, que não estava ouvindo, não sentia o calor do tempo, Jó não via, porque ele perdeu a visão, ele perdeu a sua audição. Jó perdeu a pele, não sentiu o calor do tempo, mas só estava o osso. De repente, Jó volta a sentir o vento batendo nele. De repente, Jó volta a ver, Jó volta a ouvir assim, ó, do nada dentro daquele buraco. E aí, quando pensa que não, Jó olha para a sua pele, tá igual a pele de um bebê recém-nascido, quando nasce do ventre materno da mãe. E aí Jó ouve uma voz no alto, Jó olha. Quando Jó olha, alguém, nada menos que o Todo-Poderoso, questiona Jó. Jó, se tu me responder uma pergunta, o porquê dessa prova na tua vida, eu vou te responder porque eu permiti tudo isso. Repito, lá atrás Deus permitiu tudo isso usando Jó para envergonhar o diabo. E Jó não envergonhou o nome do Todo-Poderoso. Sabe qual é a resposta que Jó dá para o Todo-Poderoso? Lá em Jó 42. Ele diz assim: eu bem sei que tudo pode. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Falei Jó 42, é Jó 42 mesmo, no final aqui da mensagem. Jó 42, ele disse: bem sei que tudo pode. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. 42, 2. Essa foi a resposta de Jó para com o Todo-Poderoso. No início da prova ele não entendeu nada. Jó não blasfemou contra Deus. Jó não murmurou. Houve um momento que Jó pediu explicação.
Porque como ele não estava entendendo nada, alguém que tinha lutado a sua vida inteira e de repente perdeu tudo como um efeito dominó, perde tudo, a gente quer resposta, porque somos seres humanos. E foi o que Jó pediu resposta. E quando Jó pediu resposta, Deus se calou durante a prova. Só foi responder a Jó no fim da prova. Durante a prova inteira, Jó ficou sem resposta. Talvez você está sem resposta também. E você está aí se questionando por quê. Por que é tão doloroso? Por que está demorando? Por que não aconteceu? Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Você não está entendendo agora. Mas no fim da prova, você vai entender o porquê Deus te escolheu e o porquê você está passando por tudo isso. Quando essa prova chegar ao fim, que não vai demorar, você vai entender que Deus tem um propósito em toda essa prova. Deus estava te usando para envergonhar o adversário. Então aguenta firme e não envergonhe o nome de Deus. Porque Deus conta com você para envergonhar o adversário e para Ele te dar o dobro lá na frente, depois de toda essa prova que você está atravessando. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Seja paciente. A vitória está chegando no nome de Jesus. Deus abençoe.